Salve, salve, boa noite, pessoal. Começando aqui mais uma live da Poker. Hoje vamos bater um papo com um cara muito fera aí, um grande personagem do futebol e que traz aí grandes lições de vida para todos nós. É o Jackson Foman, goleiro da Chapecoense. Vamos bater um papo bem bacana com ele, falar sobre a posição de goleiros. Tem muita coisa bacana pra gente trocar uma ideia aqui. Vamos aguardar só a entrada dele. Provavelmente já deve estar chegando por aqui. Assim que ele chegar, a gente já coloca ele nesse bate-papo, tá? Fala, Fernando. Fala, Foman, tudo bem? Eu tô te ouvindo, mas não tô conseguindo. Ah, agora eu tô te vendo. Agora tá tudo ok. Tudo bem aí, cara? Show de bola. Tudo certo e por aí, Graças tudo a bem? Deus. Tirando a chuvinha que começou a cair agora Bom, aqui em São Paulo, mas vamos que vamos, tá tudo certo. a gente tá aqui de chuva faz uns 2 dias também. Chuva e Chuva e frio, frio. né? Por aqui também. Agora começou. Agora é o Exatamente. momento, né, de chuva e frio no Brasil. Exatamente. Que deu uma travada aí. E aí? Deixa eu ver. Ah, voltou. Legal. Foman, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu só queria avisar o pessoal, as pessoas que estão assistindo a gente aqui, que são fãs da marca Poker. Aqui no fundo a gente tem uma luva Rover da Poker. Quem tiver interesse em conhecer melhor essa luva, é uma excelente luva. Nós já fizemos o teste lá no nosso canal, no Papo de Goleiro. Acesse o Papo de Goleiro, dá uma olhadinha. Vocês vão saber direitinho como é que foi o teste dessa luva. E depois entrem no site para comprar essa luva que é muito top. Aliás, estamos sorteando uma dessa. Mas vamos para o nosso bate-papo aí, meu amigo. Ô, Queria saber de você aí se você sempre foi goleiro, desde criancinha. A posição de goleiro sempre te encantou? Cara, eu sempre quis ser goleiro, Fernando. Aquela história do goleiro que virou goleiro, na verdade, né? Por ser ruim na linha. Não é essa a história que aconteceu comigo, né? Eu sempre gostei da posição, né, de goleiro. Sempre gostei de ver vídeos, jogos e observar bastante os goleiros, né? E aí eu, poxa, sempre tinha um carinho muito grande pela posição e Deus me presenteou em poder me dar essa oportunidade de me tornar um goleiro profissional. Muito legal. Mas como é que surgiu essa vontade? Você teve algum goleiro que te inspirou? Alguém que você olhava e falava, pô, quero ser como esse cara aí? Cara, a história ela é até uma história bem interessante, Fernando, porque eu sempre tive dois caras que eu sempre acompanhei bastante, que é o Dida e o Buffon, né? Ah, E legal. eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dida por um ano no Grêmio, em 2013, 2014, né? Então, cara, eu estar do lado do meu ídolo ali durante um ano ali aprendendo no dia a dia foi uma situação incrível, assim, um presente de Deus, né, cara? E uma oportunidade muito grande para mim, como goleiro, como pessoa, né? E eu pude explorar ao máximo de uma forma muito positiva, né? O Dida junto de mim ali. E eu também, em 2017, depois de tudo que aconteceu, eu ganhei um presente do Buffon, né? O Buffon me mandou uma camiseta autografada dele também, que eu fiquei, poxa, fiquei super feliz. Então, eu sou um cara, assim, muito realizado, porque, querendo ou não, eu tenho... pude trabalhar com um dos meus ídolos, que é o Dida, e pude ganhar um presente do outro ídolo, que é o Buffon, né? E eu sempre olhei os vídeos deles, né? Sempre procurei olhar, gostava de ver as defesas. E ali fui tomando gosto pela posição, fui tomando gosto, fui gostando mais desses dois grandes goleiros, né? E foi mais ou menos ali que começou aquela situação de gostar bastante, né, de ser goleiro. Eu, quando era pequeno, quando era mais novo, eu lembro que eu sou de uma cidade chamada Alecrim, o município de Alecrim, Rio Grande do Sim. Sul, né? Um município de 6, 7 mil habitantes. E eu lembro quando eu chegava da escola, eu deixava a minha mochila e ia jogar futebol com meu pai do lado do gramado de casa, né? E aí quando meu pai chutava, quando fazia uma defesa, eu dizia defender o Dida, né? E aí quis o destino que eu pudesse trabalhar, né, com ele. É um cara sensacional, um cara assim que dispensa comentários. Eu virei muito mais fã do Dida porque eu era muito fã do goleiro, né? E aí você conhece a pessoa, você acaba tendo uma admiração muito grande, porque o Dida é um cara muito humilde, um cara muito... Apesar de todo mundo achar que o Dida é um cara muito Pois quieto, assim, é. nas câmeras, assim, nos bastidores era um cara que fala tranquilo, fala bastante, gosta de dar resenha, né? E feliz, cara, feliz por poder, né, ter essa oportunidade de estar junto de grandes nomes, né, do futebol mundial, né, cara? Muito legal, cara. Não, e até uma coisa que eu te perguntar que você acabou falando aí, essa questão do Dida ser muito quieto, sempre falam que ele é muito reservado, né?
Agora, nos treinos, eu já vi vídeos dele sempre falando e dando dicas no treino. E é um cara que até o último dia de carreira dele tava voando demais. Tem um videozinho que postaram, vivem colocando um vídeo que faz ele fazendo aquele treino no Internacional, chute na gaveta, ele faz ali a queda, solta a bola, o giro, já sai pro... Mas assim, ele não perde a intensidade. Com 42 anos, cara, é um absurdo aquilo, né? Uhum. A Dida, poxa, apesar da idade, da idade estar um pouco avançada, né? Era um menino treinando, né? A gente se espelhava muito nele nos treinamentos porque, poxa, ele puxava a fila e era um cara assim que, poxa, dispensa comentários, nunca reclamou de treino, tava sempre assim, chegava muito cedo, uma hora e meia, 2 horas antes. A gente chegava no vestiário, tava ele lá fazendo bicicleta na academia, né? Então, é um cara assim que você acaba vendo com mais detalhes o dia a dia do Dida. E aí eu volto a dizer, você não tem como você não se espelhar, você não tem como não ser fã número um de um cara assim, né? E o Dida dentro de campo era um cara que sempre procurava nos orientar, né? Nos treinamentos, procurava dar algumas dicas. E a gente, poxa, explorava ao máximo dele, né? Um cara que sempre esteve ali para nos ajudar, né? E esse vídeo que você citou aí no Internacional, né? Que foi, eu acho que foi, acho não, foi o último clube dele, Sim. né? Mostra bem a forma física e o comprometimento dele, né? Com 42 anos fazendo, poxa, parece um menino treinando, É né? verdade, verdade. E você começou na base do Grêmio, né? Eu comecei na base do Grêmio, eu saí de casa 2006 para 2007. Comecei na base do Grêmio, né? Fiz um teste na época no Grêmio, né? Na época no Cristal. E eu lembro que quando eu cheguei para fazer esse teste, quem me arrumou esse teste foi um amigo da nossa família, né? Ele era conselheiro na época do Grêmio. Ele acabou arrumando esse teste e quando eu cheguei no Cristal, cara, tinha 200, 300 Ah, sim. meninos para fazer esse teste, né? E aí, cara, eu cheguei lá e falei, meu Deus do céu, como que eu vou passar nesse teste? Como que eu vou conseguir me destacar, né? E eu te confesso que passou pela minha cabeça, até eu comentei com meu pai, papai, eu preciso pegar 2 zagueiros ruins para mim poder me destacar e mostrar alguma coisa, né? E aí eu acabei ficando acho que foi uns 3 dias, assim, fazendo o teste, né? E aí eu acabei passando, né? E aí o pessoal falou que eu ia compor as categorias de base do Grêmio. E aí, na época, eu fui pro infantil do Grêmio. E aí eu fiquei um ano e meio, quase assim, na base do Grêmio, onde eu saí do Grêmio e fui pro Sim. Juventude. E aí no Juventude eu fiquei 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, né? E no Grêmio, na base do Grêmio, no começo, eu acabei jogando muito pouco, né? Eu não tinha nenhuma base, eu não sabia. Eu sabia defender a bola, na verdade, né? Então eu não tinha assim, ó. Eu não tinha nenhuma técnica, né? E aí no Grêmio, assim, durante esse 1 ano e alguns meses que eu estive na base do Grêmio, eu fui adquirindo técnica, eu fui aprendendo algumas situações, alguns movimentos, né? E 2008, quando eu fui para o Juventude, ali eu comecei a jogar. Eu comecei já a jogar na base do Juventude, né? 2008, 2009. E aí em 2010, que a situação começou a ficar muito mais séria, né? Porque 2010 teve a Copa São Paulo, né? Que é um campeonato de base, eu acho que um dos Importantíssimo, melhores né? campeonatos exatamente. E em 2010, na época, a gente ficou em terceiro colocado, né? Pelo Juventude. E eu acabei tendo alguns destaques, né? Pegando alguns pênaltis 2010, isso? nas Foi o São Paulo 2010, campeão, né? 2010. Se eu não me engano. Foi isso, a gente caiu fora pro São É. Paulo, a gente perdeu pro São Paulo na semifinal. E aí eu acabei tendo alguns destaques em alguns jogos, né? E aí, quando acabou a Copa São Paulo, quando a gente retornou para Caxias do Sul, a gente ia entrar em férias, né? E aí o pessoal, o supervisor lá, os diretores, né, da base, chegaram e falaram para mim, ó, Foma, agora você não vai ter férias, né? Você vai ficar, se eu não lembro, 5, 6 dias em casa, eu acho que nem sei se era isso, né? Só para dar uma descansada. E você vai retornar porque você vai compor o elenco do profissional do Que Juventude, né? bacana, Você vai hein? participar da pré-temporada. E, cara, foi uma alegria muito grande para mim, porque o ano de 2010, assim, Fernando, foi um ano muito importante naquela transição de base para o Sim, profissional, né? sim. Porque eu treinava no profissional
e descia, tipo, eu treinava segunda até sexta-feira, eu descia no sábado para fazer o apronto para jogar o Campeonato Gaúcho pelo Juventude, né? Então eu jogava e na segunda eu subia de novo. E naquele ano a gente foi campeão sub-20 gaúcho também. E do ano de 2010 teve a Copa BH, que é outro campeonato super importante, né, para o sub-20. E a gente também acabou ficando em terceiro colocado, tive alguns destaques. E ali eu recebi uma notícia que eu jamais estava esperando. Até eu confesso para ti que eu nunca tinha almejado essa situação. Eu tive uma convocação para a seleção brasileira sub-20, né? E ali também, cara, foi uma coisa assim incrível, porque realmente eu estava ali por méritos do meu trabalho. Na época, o Juventude de 2010 estava na Série C. E quando eu cheguei na Granja Comari, era a preparação para o Até Sul-Americano. arrepia, cara, ó, você falando isso aí, cara. Chegando na Granja Comari, pô. E assim, Fernando, por que eu te falo isso assim, que foi realmente por méritos meu essa convocação? Cara, eu cheguei lá, eu de um clube que estava disputando a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, né? O restante era Grêmio, Inter, Corinthians, São Paulo. Então, eram jogadores que estavam na Série A. Sim. Então, ali, cara, eu cheguei e falei, caramba, cara, eu vou representar o meu país. Então, cara, foi uma oportunidade e eu volto a dizer, foi um presente muito bacana para mim, porque nessa minha curta carreira, nesses 12 anos de carreira que eu tive dentro do esporte, né, 6 anos como profissional e 6 anos como base, eu conto com muito orgulho, até nas palestras que eu dou, porque, cara, eu faria tudo de novo, com certeza eu sairia cedo de novo de casa, sabe? Porque eu aprendi muito, eu procurei sempre abraçar muito as oportunidades, né? E eu cresci muito como profissional, como atleta, e acho que principalmente cresci como ser humano, né? Eu soube valorizar muito as oportunidades e valorizar as coisas simples da vida, Sim, né? sim. Valorizar realmente o momento e o lugar onde eu estava, né? Então, cara, é muito legal isso, sabe? E aí, em 2010, só para eu Claro, concluir, claro, fica à vontade. 2010 foi um ano, assim, espetacular, né? Onde eu, como eu citei, tive todas essas conquistas. Aí, em 2011, eu comecei a ir para os jogos no banco do Juventude, né? No profissional. E aí, ali a coisa começou a ficar mais séria, né? Poxa, eu já estava no profissional, mas ali já dei um passo a mais, já estou indo para o jogo, né? Já era o goleiro É outro reserva, né? nível. E aí tinha. Era outro nível. E aí tinha, na época tinha a Copinha, né? Que era meio que um sub-23, né? Que é os reservas do profissional, junto com alguns jogadores do sub-20, acabava fazendo um time para jogar Era tipo um Sim. gauchão, na verdade, né? Que Grêmio, Inter e Juventude jogavam mais que o sub-23 e os outros times era praticamente o profissional que jogava ali o campeonato gaúcho mesmo, né? Profissional. Força total. E aí, exatamente. E aí, 2011 foi assim. Eu jogava os jogos da Copinha e ia para o banco realmente no time principal, no profissional, na verdade, né? E aí, em 2012, cara, que eu peguei a titularidade o ano todo ali, joguei Campeonato Brasileiro, joguei Copa do Brasil, joguei Gauchão. E aí, cara, tive um destaque muito bacana ali, né, cara? Pude crescer mais ainda como profissional, né? Naquele momento, o Juventude passava por uma situação difícil financeiramente, né? Mas que pra gente, jovens, promessas ali dentro do clube, era muito positivo, porque o clube colocava a gente para jogar e ali a gente tinha que dar conta do Sim. recado, né? E foi naquele ano todo ali que graças a Deus, eu tive um destaque muito legal, muito positivo. E aí, em 2013, o Grêmio acabou me comprando. Não sei se você lembra aquele pacotão que o Grêmio falou na época, que era eu, o Alex Sim. Telles, o Bressan e o Ramiro. Então, o Grêmio nos comprou e eu acabei retornando para o Grêmio numa situação totalmente diferente, né? Já no profissional. E foi ali que eu tive, né, a oportunidade de trabalhar com o Dida, foi ali que eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com grandes nomes, grandes jogadores, né, Zé Roberto, o Barcos, o Elano, Marcelo Só Groy, o fera. Dida. Então, eram jogadores, só fera, eram jogadores
poxa, dispensava comentários, né? Eram caras que eram muito vencedores, né, dentro do E a esporte, estrutura né? também é outra, No né? Uma Grêmio, outra estrutura. nossa, totalmente, né? Totalmente. A gente viu, querendo ou não, um outro mundo, né? Um mundo um pouco diferente do que a gente estava acostumado, né? No Juventude, né? Apesar do Juventude ter uma estrutura super bacana, o Juventude sempre foi um clube formador, né? Um clube que sempre revelou grandes jogadores e sempre, apesar das dificuldades financeiras que a gente enfrentou naquela época, o Juventude sempre tentava cumprir com as suas obrigações. Poxa, a gente tinha um excelente campo, um excelente material, sabe? Então, o Juventude, nesse ponto, não dispensa comentários. É um clube que sempre, né, procurou sempre dar uma condição boa para o seu atleta, né? E, cara, eu fiquei 3 anos no Grêmio e, e eu acabei jogando 6 jogos pelo Grêmio só. E é aí que eu tive que trabalhar muito a minha cabeça, né? Trabalhar muito a paciência. Porque, como eu citei antes, eu acabei jogando muito cedo no Juventude, até também pela questão financeira do clube, Sim. né? E isso foi muito positivo para mim. Só que no Grêmio, eu acabei jogando só 6 jogos e 6 jogos pelo Gauchão. E aí, em 2015, eu tive um empréstimo para o Linense, para disputar o Campeonato Daqui de São Paulista. Paulo. Ali de São Paulo, exatamente. E aí eu cheguei no Linense e eu acabei jogando pouco também. Eu acabei ficando no banco, joguei só alguns jogos. E aí quando eu retornei pro Grêmio, eu já retornei numa situação um pouco complicada, sabe? E aí eu acabei sendo afastado, né? Treinando no grupo de transição, aquele grupo um pouco separado também. E ali, cara, poxa, na minha cabeça, eu botei na minha cabeça que eu precisaria voltar a jogar. Não importava que clube que. Para mim não era tão importante o clube que eu ia Tinha que defender. aparecer, tinha que estar numa É, vitrine. é, exatamente, eu teria que voltar a aparecer, a jogar e a mostrar o meu valor, né, Sim. cara, para voltar a um time grande, né? E aí que cara, eu acho que são poucos jogadores que têm esse pensamento, ainda mais você saindo de um clube grande, É né, Fernando? verdade. Você vê que tantos jovens, jogadores jovens, acham que estão num clube grande e dali, se acabar o contrato, eles têm que ir para outro clube grande. Eles não querem, eles não aceitam ir para um clube mediano ou pequeno para poder jogar e mostrar o seu É valor, né? verdade. O seu potencial. E aí que eu tive o convite da URT de Patos de Minas, cara, para disputar o Campeonato Mineiro. Cara, eu não pensei 2 vezes. Eu te confesso, assim, cara, que eu ouvi pouquíssimas vezes falar da URT. Cara, eu achei, poxa, Patos de Minas, onde é que é essa cidade, sabe? Mas, cara, mas na minha cabeça eu queria jogar. Então, quando eu saí do Grêmio, na verdade, faltando alguns meses para acabar o contrato, eu acabei rescindindo meu contrato com o Grêmio e acabei indo para o URT. Fernando, foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha carreira, cara. Porque, apesar das dificuldades, assim, cara, eu cheguei lá, eu fui muito bem recebido. Eu joguei todo o Campeonato Mineiro, eu fui o capitão da equipe, o campeonato todo. A gente foi campeão do interior, a gente bateu nos grandes, a gente ganhou do Atlético Mineiro, a gente ganhou do Cruzeiro, sabe? A gente empatou com o Cruzeiro o primeiro E o jogo. Cruzeiro numa fase muito boa, né? E cara, o Cruzeiro. E o nosso jogo de estreia ainda foi contra o Cruzeiro no Nossa! Mineirão. E eu lembro que a gente chegou no Mineirão e aí tinha um quadro, assim, numa sala, assim, de alguns repórteres, né? Pra dizer o placar do jogo. Eu via lá 6-0, 4-0, 5-1. Eu falei, caramba, cara, onde é que eu tô me metendo, sabe? E aí a nossa estreia, a gente empatou 0-0 dentro do Mineirão. Foi muito positivo, assim, fui melhor em campo, acabei até ganhando um prêmio de melhor em campo. E ali eu comecei a ter uma sequência legal, cara. Aí contra o Atlético Mineiro em casa, a gente acabou ganhando, eu também fui destaque do jogo, acabei ganhando um prêmio também. E aí, cara, a gente foi campeão do interior, a gente caiu na semifinal para o Atlético Mineiro no Independente, né? Jogando de igual para igual. E do Independente, não, do Independente. Eu já tava falando Independente da Argentina aqui. Tá mais perto do E Independente da Argentina do que o. E, cara, assim, Fernando, foi uma situação. Cara, como eu te falei, foi a melhor decisão que eu tomei na minha carreira, porque eu fui um dos melhores goleiros do Campeonato Mineiro, até junto com o João Ricardo, que hoje é o nosso goleiro aqui, né? Sim. E a gente conversa, assim, porque, poxa, a gente jogou contra e coisa. E aí eu recebi alguns convites, que na verdade a ideia era essa, era eu jogar o Campeonato Claro. Mineiro.
e aí tentar me destacar, tentar fazer um bom trabalho para poder voltar para algum clube grande, né? E dar sequência ao meu trabalho. E aí, quando acabou o Campeonato Mineiro, eu recebi três propostas, três convites, né? O primeiro convite foi pro América Mineiro, que eu te confesso que eu queria ficar lá, porque eu já estava construindo um nome no estado de Minas. Então eu não queria sair, eu queria ficar lá. E o América tinha dado um ano de contrato. E logo em seguida veio a Chape. A Chapecoense deu um ano de contrato e eu falei, opa, e aqui Chapecó é perto da cidade dos meus pais. Dá umas 3 horas da cidade dos meus pais, da cidade da minha Isso família. faz uma diferença absurda, né? E, cara, faz uma diferença porque em toda a minha carreira eu nunca fiquei perto dos meus familiares, né? Aquela situação que você talvez tenha uma folga de 2 dias, você consegue ir para casa. E eu não tinha essa Sim. oportunidade, né? E como a gente, poxa, a gente tem vários amigos, né, que a gente faz, vários atletas amigos que a gente faz na bola, né? A gente conversava muito sobre os clubes, né? E eu tinha muitos amigos aqui jogando na época na Chapecoense. E todos falavam muito bem do clube, né? E aí eu tava naquela situação, poxa, o América deu um ano de contrato, aqui deu um ano de contrato. E aí foi, até que a Chape foi lá e deu 2 anos de contrato pra mim. Ah, Eu falei, caramba, opa. E aí aquela situação, poxa, cara, eu novo, querendo mostrar o meu trabalho, um clube que eu iria fechar, mas o atleta, você sabe muito bem, né, Fernando? O atleta, ele tem que priorizar também a segurança, né, cara? sem Poxa, dúvida. a Chape estava dando 2 anos de contrato, a Chape era um clube sempre organizadinho, né, sempre correto, né, e um clube que sempre priorizou não só o atleta, e sim a família, né. Isso infelizmente, é muito raro acontecer dentro do É futebol, né? verdade. E aí eu falei, cara, perto da minha casa, um clube diferente, paga em dia, bem tranquilo, uma cidade segura, boa de morar. Me deu 2 anos de contrato, cara, vou fechar com a Chape. Quando eu fechei com a Chapecoense, veio o convite do Vasco. E Olha, aí cara. cara, Nossa, só que daí sabe que aquela situação, cara, eu não me arrependo claro. nunca, né? Porque daí eu comecei a botar na balança, poxa, América Mineiro tem o João Ricardo, destaque, foi destaque comigo no Campeonato Mineiro, tinha clubes grandes atrás dele, mas eu ficava naquela, poxa, não sabia se ele ia sair, se ele não ia sair de lá. E aí comecei a ver Chapecoense, cara, tem o Danilo, e aí sempre falavam do É, o Nivaldo, né? Nivaldo. Tava saindo até E, na cara, época, né? aí eu falava, mais ou menos, né? Porque o Nivaldo tava. O Nivaldo foi outro cara que encerrou a carreira com 42 anos, Fernando. Mas se você acompanhasse o dia a dia dele, você, poxa, é um menino treinando também, né? E aí eu até brinco com ele, poxa, Nivaldo, acabaram com a tua carreira, na verdade, porque se por ti tu jogava até os 50, eu acho, né? E aí, cara, eu comecei a botar na balança. Poxa, lá na Chape tem o Danilo, cara, mas o Danilo já tá fazendo um campeonato muito bom, assim. Eu acredito que ele a Chapecoense não vai conseguir segurar ele, né? E aí tinha aquela situação do Danilo e tinha a situação do Nivaldo se aposentar também. Então, poxa, eu comecei a falar, poxa, tem 2 goleiros da Chapecoense que daqui a pouco possam sair e vai abrir talvez uma brecha para eu poder, talvez, ter a oportunidade de jogar, enfim. Então, acertei na Chapecoense, né? E aí, na época, eu cheguei na Chape para disputar a posição com o Marcelo Boeck, Sim, né? era o Boeck. E aí a gente disputou, exatamente, a gente disputou posição ali. E aí, até quando eu cheguei, assim, o segundo goleiro era. Na verdade, assim, eu cheguei e já tava o Marcelo jogando alguns jogos, o Danilo ficando no banco, né? E aí, quando o Guto Ferreira saiu, e quando veio o Caio, aí eu lembro que a gente teve jogos, teve Copa do Brasil e Brasileiro. E aí no Brasileiro ainda jogava o Marcelo Sim. Boeck. E na Copa do Brasil o Caio acabou colocando o Danilo para jogar. E o Danilo teve grandes Arrebentou. atuações, né? Nossa, o Danilo era um cara sensacional, né? E aí, não que o Boeck não estava num bom, né? Longe É que o disso, Danilo mas foi muito bem. como o Danilo já tinha. E o Danilo tinha uma história já dentro do clube, né, Fernando? Então, assim, cara, você sair de um clube onde você já construiu a tua história, você era um cara, assim, que, querendo ou não, cara, eu cheguei aqui, o Danilo, poxa, o Danilo tinha uma moral gigantesca na cidade, com a torcida, com o clube, né? E aí, eu me deparar com aquela situação, eu achei até um pouco estranho, sabe? Poxa, opa, o que tá acontecendo, sabe? E aí o Danilo teve alguns destaques, assim, e logo quando entrou o Caio Júnior, o Caio já colocou o Danilo como titular, né? E aí eu comecei a treinar, e eu acabei indo como segundo goleiro. E aí eu fui para todos os jogos, né? E aí eu fiquei
da minha chegada na Chapecoense até o acidente, eu tava fazia uns 7 meses no Você clube, chegou em né? maio, né? E aí eu cheguei em maio, exatamente. E aí eu tinha um jogo que eu tinha pelo clube, né? O Danilo era um cara que jogava tudo que é tipo de jogo e não é diferente de qualquer goleiro, Sim, né? normal. Todo mundo quer É. jogar, até porque... Exatamente. E aí eu acabei jogando a estreia da Sul-Americana, né? Mas estava, cara, eu tava numa crescente muito bacana, assim, porque é, eu tava, poxa, o Danilo era um cara que todos os jogos arrebentava, sabe? E ele era um espelho para mim, sabe? Era um cara que, poxa, eu queria fazer história como ele estava fazendo dentro do clube, né? E tinha muitos clubes já atrás dele, estava sendo dificílimo para o clube, para Chapecoense Segurar. segurar ele no ano de 2017. Tanto que em 2016, ali no decorrer do ano, a direção acabou até me chamando, né? Até no final, praticamente no final do ano ali, em outubro, novembro ali, me chamando para dizer, pô, até o Maurinho na época e o Sandro Palaoro, né? Que era o Sandro era o presidente, o Maurinho um dos diretores, e o Cadu também, um dos diretores, chegaram e falaram para mim, pô, mano, a gente não vai conseguir segurar o Danilo, porque tem muitos clubes atrás dele, ele tá voando, a gente precisa fazer um dinheiro também. E assim, a gente, 2017, você vai entrar jogando o catarinense todo, a gente vai te dar todo o catarinense. E aí vai depender de ti. A gente vai contratar um goleiro, mas vai depender de ti. Quem vai jogar vai ser você o começo do ano. E, cara, Fernando, eu tava feliz pra caramba, assim, motivado, porque a gente tava já acabando um ano muito Sim, mágico, tava né? sensacional. Porque a gente tava ganhando dos grandes, a gente já tinha conquistado o nosso primeiro objetivo, que era a permanência na Série A, né? Então a gente já tava começando a sonhar mais alto, né? E, cara, na Sul-Americana também a gente tava, poxa, tava batendo em todo mundo nos grandes. A gente tirou o Independente, a gente tirou o Júnior Barranquilla, a gente tirou o São Lourenço, né? E a gente tava indo e com, cara, ciente que o jogo ia ser difícil, mas sabendo que a gente poderia jogar de igual para Com igual certeza. com o Atlético Com Nacional, né? certeza. Então, assim, cara, tinha tudo pra gente acabar bem o nosso ano, né? E aí também, eu acabar como goleiro reserva ali, tranquilo, bem pra caramba, assim, o Danilo bem, o time todo bem, né? E eu entrar o 2017, se ali fosse a situação do Danilo ser vendido, né? Que eu acredito que seria, porque na época falava em 5, 6 Deixa eu até te times, cortar né? um pouquinho, Tanto do Brasil só como te fora. fazer uma pausa. Na época a gente escutou muito falar que o Rogério Ceni chegou a conversar com o Danilo algumas vezes, que queria talvez levar ele para o São Paulo. Existiu isso? Você sabe disso? Cara, existiu assim que a gente ouvia falar, né? Que tinha o São Paulo, que tinha na época o Flamengo, o Ludogorets da Bulgária também, sabe? O Sport já tinha feito uma proposta pro Danilo na época. Então tinha vários clubes assim atrás dele, sabe? E aí a direção sabia que ia ser Sim. difícil segurar nele. Eu teria que dar um aumento e talvez sair um pouco da realidade da Chape, né? Financeira, ou negociar ele, né? Então, cara, foi assim um ano. O ano de 2016 começou muito bem para mim, assim, porque eu comecei bem na URT, terminei bem o campeonato estadual ali, né? E aí acabei indo para um clube grande, acabei, né? Tendo uma sequência, na verdade, assim, indo para os jogos e sabendo que é, se o Caio precisasse de mim, eu estaria ali para poder dar o meu melhor, né? E aí, quando eu recebo a notícia da própria direção, né, que 2017 eu iria começar o ano jogando estadual, cara, tava sendo Deu aquele incrível, né? gás, né? Então, exatamente. E essa é a minha história dentro do futebol, né, Fernando? Como atleta, né? Que eu volto a te dizer, cara, eu conto com o maior orgulho, cara, nas palestras que eu dou, para as pessoas que me perguntam, assim, eu não faria nada diferente, assim, e te confesso que faria tudo de novo, né? Sairia lá do interior do Rio Grande do Sul com 13 anos, de novo, abrir mão do conforto da minha família, abrir mão dos meus amigos de infância, mas faria tudo de novo porque eu cresci muito como atleta, como ser humano, como eu te citei, né? E, cara, conto com o maior prazer, porque as lembranças elas ficam guardadas no meu coração e na minha Muito memória. legal, cara. Pô, que história bacana. Tenho certeza que a galera tá adorando aqui. Não é à toa que a gente está recebendo um monte de mensagens. E até eu queria, antes de qualquer coisa, mandar um abraço aqui pro pessoal da Poker,
né? O Carlos está acompanhando a gente, o Marcelo, o próprio Rogério que está acompanhando. Um abraço para todos eles e queria até te perguntar em que momento que a poker entrou na tua vida? Cara, eu tinha um patrocínio de uma outra marca de luva, né? E aí, cara, era uma enrolação naquela situação de mandar luva e coisa, e eu já tava meio descontente, né? E aí eu tinha um contrato de um ano e meu contrato já tava acabando. E aí quando faltava, cara, acho que faltava um mês para acabar meu contrato, o cara me chamou. Ah, vamos renovar meu contrato e coisa. E eu falei, e ali eu já tinha o Marcelo na época que era patrocinado pela Poker, né? E aí, cara, e o Marcelo sempre falou muito bem da luva, né? Das luvas poker. E aí tinha algumas luvas que eu acabei testando, que o Marcelo tinha ali, eu acabei testando também alguns treinamentos, e eu gostei da luva, né? Das luvas, né? E aí acabei conhecendo o Carlos também, né, cara, em 2013 Figuraça, ali, né? já quando eu cheguei no Grêmio, figura, pelo amor de Deus, o Carlos é um cara do bem. E aí eu acabei conhecendo o Carlos, né? O Carlos, um cara que, poxa, sempre foi muito prestativo, sempre muito atencioso comigo, né? E aí quando acaba meu contrato com aquela outra marca, eu cheguei e falei pro Carlos, ó, meu contrato tá acabando, cara. É assim, assim, assado, cara, eu gostei da luva. E aí, o que vamos fazer? O Carlos, não, vamos fazer um contrato, a Poker tem interesse em te patrocinar. E aí a gente fez o contrato e eu acabei usando a Poker, né, cara? De 2013 e 14 Até hoje. até o final da minha Até carreira. hoje. Até hoje, na verdade, né? Porque, na verdade, eu faço algumas peladas, né? Alguns jogos solidários, né? Mas é legal essa parceria, né, Fernando? Porque na minha amizade muito bacana, assim, com o Carlos, com o pessoal da Poker, né? Então, assim, é legal, porque eu acredito que a gente vai. Eu nunca, não me vejo como um ex-goleiro, né? Sim. E sempre que eu puder, né, presentear e tá, querendo ou não, também divulgando a marca, porque a marca sempre me ajudou, né, cara? Então, cara, eu fico muito feliz em poder estar junto da marca até hoje, né? E me fala uma coisa, Foman, você tinha algum modelo específico que você curtia mais, achava melhor? Algum corte diferente? Ou você não se prende muito a isso? Cara, era A Jeep? A Jeep, É. né? Que eu tinha. A Jeep é sensacional. É um pouco parecida. Ela é um pouco parecida, eu acho que com essa que está aí Com a atrás, não é? Rover. Mais ou menos O Doce. mais ou menos. Eu estou dizendo não a palma, mas sim por A fora, né? Jeep, o que que acontece? A Jeep é uma Eu, luva que, na verdade, na minha opinião, ela veio para mudar completamente o estilo das luvas da Poker. Ela é uma luva completamente tecnológica, veio com um neoprene, veio com umas borrachinhas em cima para dar o soco na bola e você conseguir mandar ela mais longe, enfim. Ela é muito tecnológica. Agora, essa aqui, cara, eu vou falar para você, viu? Essa aqui, essa Rover, porque é uma luva menos robusta e mais compacta, que fica mais justa na mão. Para um goleiro que tem uma técnica Uhum. mais apurada, você sente mais o contato com a bola, sabe? Então essa aqui para mim hoje é a mais top. A Jeep era a mais top até lançarem essa aqui, ó. Sensacional. E assim, Fernando, também são 4 anos de Com evolução, né, cara? certeza. A gente está falando de uma luva de 2016, né? Poxa, eu já achava incrível, né? Agora você imagina a evolução de 2016 para 2020, né? Então é sensacional essa tecnologia, né, das luvas, né? O goleiro acaba ficando mais seguro, você acaba sendo mais goleiro, né? E dá uma segurança E absurda, até né? É impressionante. Quando você coloca uma luva boa, parece que você se transforma, né? exatamente, é verdade. Cara, vou falar mais um pouquinho da Sul-Americana, porque a Sul-Americana é uma Libertadores, né? Disputar uma Sul-Americana, você joga em campos, você tem que viajar muito, são campos que tem uma torcida absurda em termos de pressão. Rapaz, Imagina, desculpa te interromper, meu cachorrinho tá bem, bem fora da fica casa lá. tranquilo. Meu cachorro, Mas então, e aí como é que foi essa participação na Sul-Americana? cara, foi incrível, assim, porque a gente pegou adversários muito fortes e com muita tradição Muita. em competições internacionais, Sim. né? A gente acabou estreando contra o Cuiabá, né? Que era um time aqui menor que o nosso, mas o segundo jogo, depois que a gente passou do Cuiabá, a gente acabou pegando o Independente da Argentina, né? Que é um time copeiro, um time Nossa. que, poxa, tem uma história incrível em jogos internacionais. E o primeiro jogo nosso foi lá na Argentina, né?
E aí, poxa, a gente estava focado, assim, muito concentrado, mas sabendo que o jogo ia ser dificílimo. E a gente chegou lá, cara, e conseguiu segurar muito bem o Independente. E a gente foi sonhando a cada jogo, né, cara? Quando a gente jogou o jogo da volta contra o Independente aqui, quando o Danilo pegou todos aqueles pênaltis, foi um jogo incrível, né? A gente começou a sonhar mais alto, né? E a gente foi jogar contra o Júnior de Barranquilha, né? E eu lembro que a Encardido viagem pra caramba, foi né? encardido, jogo chato, e a nossa viagem foi muito desgastante também, Fernando. Então a gente chegou assim na véspera do jogo, assim, ah, fugiu tudo foi tudo do conta da logística que era para ter sido feita, né? E aí a gente acabou chegando muito cansado na véspera do jogo. Eu lembro que a gente chegou na Colômbia e já foi direto pro estádio fazer o reconhecimento do gramado, cansados. E aí no outro dia a gente jogou e a gente acabou perdendo o jogo. Passou um avião aí, hein? Passou, eu moro do lado do aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, cara. E eu até assustei, porque os voos foram praticamente parados, né? Agora passou aqui, até tomei um susto, cara. Cara, e aí a gente acabou perdendo esse jogo, né? A gente acabou perdendo de 1-0, 2-1, não lembro. E aí a gente, poxa, a gente saiu muito bravo lá da Colômbia, porque a gente viu que a gente tinha condições de chegar lá e ganhar o jogo, fazer um resultado positivo, né? E aí, cara, o cachorro que tá acuando aqui ó, é o Guapo. Guapo! Um dos Que nossos legal! cachorros. O Guapo, nome o nome dele é dele é bacana. Guapo. É Guapo, Guapo. E aí, cara, a gente voltou pro Brasil muito, muito estressado, assim, porque a gente sabia que a gente podia ter ganho o jogo, né? E aí, por a gente, a viagem ter sido muito desgastante, a gente, poxa, daqui a pouco a gente vai cair fora da competição por uma bobagem, né? Por uma situação assim que foi desgastante, não por, por falha técnica, por falta de competência, né, da nossa equipe, né? E a gente acabou goleando eles aqui em Chapecó, né? E a gente passou para jogar contra o São Lourenço, né? E aí, cara, foi. A gente também, ali, a partir dali, a gente também já estava mais confiante, sabe, Fernando? A gente já estava, poxa, a gente já estava bem encaixadinho, né? A gente já sabia o que a gente queria dentro da competição, né? As nossas condições dentro da Sul-Americana, né? Sim. E aí o primeiro jogo foi lá também, né? E, poxa, estádio lotado também, uma pressão. E a gente, de igual para igual, a gente acabou empatando com eles lá. Tivemos até chances de ganhar o jogo, né? E aí viemos para Chapecó e também foi aquele jogo, cara, aquele jogo emocionante, né? Lá e cá. E aí no finalzinho o Danilo faz aquela defesa com o pé, usa muito recurso, Eu né? acho que eu já assisti Você umas sabe 3 muito vezes bem, né, que aquele aquela jogo defesa é uma inteiro, cara. defesa. Cara, tu sabe que mês passado eu tive um convite de participar para comentar esse jogo, né? De uma emissora de TV. E foi a primeira vez que eu revi todo o jogo, sabe? E assim, cara, passa um filme na cabeça, assim, Fernando, porque parece que eu tava vivendo tudo isso de novo, né? Sim. Do momento da véspera do jogo, ali no treinamento, no hotel, do hotel até a Arena Condá, porque, poxa, a torcida, é, cara, lotando a arena, fazia o corredor quando a gente chegava na arena, então Nossa. foi muito emocionante, assim, cara, porque eu pude reviver, né, toda aquela emoção, aquela situação bacana que a gente viveu naquele momento, naquela noite, né. E aí no final o Danilo faz aquela defesa Nossa, ali coisa que, linda. poxa, a gente no banco ele falou, poxa, não tem, É um a gente gol. não vai, não tem como a gente cair fora. E poxa, tava tudo dando certo, cara. E aí, quando deu o apito final, cara, a gente, nossa, comemoramos muito. Aí tem aquele vídeo, né, que as pessoas até mostram hoje, né, no vestiário, né, a gente cantando Vamos, vamos, Chape, todo Coisa mundo, linda. os diretores, todo mundo chorando, emocionado, né. E aí, cara, na semana a gente tinha um jogo, na sexta, se eu não lembro se o jogo era sábado ou domingo, que o Palmeiras foi campeão brasileiro. É, eu não lembro também. Eu acho que foi eu acho que foi domingo, eu acho, não tenho certeza. E a gente acabou viajando na sexta, no sábado. Na sexta ou no sábado, enfim, porque eu não sabia, não sei te dizer se era sábado ou domingo o jogo. E a gente acabou viajando para São Paulo, né? E de lá a gente ia ficar para ir direto para Colômbia, né? E, cara, eu lembro que a gente, poxa, feliz da vida, confiante, tranquilo, né? Até o jogo contra o Palmeiras,
O Caio colocou todos os reservas e adivinha, teve um cara que queria jogar, né? O Danilo. Era o Danilo, então eu tive que ficar no banco de novo naquele jogo. É goleiro, cara. Todo time reserva não tinha. E aí, cara, foi muito legal aquele jogo, por quê, cara? Porque depois do jogo, assim, a torcida do Palmeiras, assim, poxa, vocês vão conseguir, boa sorte pra vocês, sabe? A torcida do Palmeiras ali nos apoiando, Que sabe? bacana. A gente via que realmente estavam torcendo pela gente, né? Porque eles viam que a gente estava numa crescente legal, a gente estava com o time encaixado, poxa, a gente estava jogando um futebol bacana, um futebol coletivo, bonito, né? De companheirismo. Sim. Então, cara, depois do jogo contra o Palmeiras, no dia seguinte a gente acabou treinando de manhã e a gente já viajou para a Colômbia, né? E eu lembro assim que a gente, como tem os analistas, né, nos clubes, né, os analistas de desempenho, eles mandavam os vídeos para nós, tipo, para mim, pro Danilo, mandava os vídeos dos batedores de falta, batedores de pênalti, enfim. E aí, cara, eu lembro que todo mundo muito focado, sabe, estudando o seu adversário, estudando os jogadores, né, falando muito, a gente conversava muito, sabe, sobre o tal atleta, né. E na época o Borja também era um cara que tava fazendo Pra muito pra caramba, né, cara. Então era um cara assim que a gente conversava bastante, como ele chutava, como ele finalizava, como ele dominava a bola, como ele se posicionava, né? Cara, assim, a gente estava confiante, né? Sabendo que ia ser dificílimo, como foi em toda a nossa trajetória da Sul-Americana, mas sabendo condições de chegar lá e fazer um bom jogo e ter um bom resultado, né? Com certeza. E aí, cara, depois disso aconteceu tudo o que aconteceu, né? Mas foi assim, eu acredito assim, Fernando. Aquele time fez história não só na Chapecoense, mas fez história no Brasil e no mundo todo. E vai ficar E que o marcado. mundo todo pôde conhecer, vai ficar marcado, sem sombra de dúvida. Está marcado na Tá história do marcado. clube. Não tem. Eu acredito assim, você não pode comparar o tal grupo com o tal grupo. Aquele grupo foi único, vai ser único, sabe? São jogadores que foram ídolos e são ídolos, vão ser ídolos até o resto de nossas vidas, né? Até a eternidade, na verdade, de todos, né? E, cara, assim, apesar de eu estar no clube 7 meses, eu tinha um contato e uma amizade muito verdadeira com todos, assim. A gente, todos eram muito companheiros. O sucesso daquele time da Chapecoense 2016 era fruto muito do companheirismo, né? Todo mundo torcia para todo Isso que é mundo. legal. Quem estava saindo do time torcia muito para aquele cara que estava entrando. E era aí que as coisas estavam dando certo para o coletivo. E aí acabou aparecendo algumas individualidades, alguns destaques. Por quê? Porque o coletivo era muito companheiro Grupo. e jogava Era junto, grupo né? de Jogava para a verdade. equipe, para o grupo. Exatamente. Então, cara, eu também sou um cara que agradeço muito, muito a Deus em poder conhecer todos, em poder trabalhar com todos, sabe? E em poder tê-los marcados no meu coração, na memória, né? Em poder dividir todos aqueles dias, aqueles meses junto de todos eles, né? Com certeza, cara. A história do acidente em si é um assunto já superado por você? A gente vê que você leva tudo com muito humor, que você leva essa história com muita. Como é que eu posso ver? Você olha pra frente, né? Mas eu queria saber se isso é algo que já foi superado ou se é uma luta constante que você tem. Cara, eu acho assim, Fernando, eu acho que é difícil você falar que foi superado, porque não foi superado. É difícil, né? Uma situação que aconteceu com a gente, né? É difícil você assimilar, é difícil você parar para pensar, porque eu sou um desastre aéreo. Eu sobrevivi de uma situação onde eu perdi 71 amigos, eu perdi 71 pessoas que estavam naquele voo. Sabe? Eu perdi amigos do dia a dia, que eu convivia até muito mais que a minha família, né? E assim, cara, eu perdi um membro da minha perna, eu tive 13 fraturas pelo meu corpo, tive lesões gravíssimas, né? Se eu não tivesse perdido a minha perna, eu não poderia jogar futebol porque eu tenho meu outro tornozelo comprometido, né? Eu tenho 20% dos movimentos do meu outro tornozelo. Então hoje a minha perna boa é a prótese, né? Até falo as pessoas assim, como assim, acham que eu tô brincando, né? Porque eu sou um cara assim que eu levo na brincadeira
a, a minha amputação, na verdade, né? Eu levo de uma forma positiva é, a minha deficiência, porque eu acho que isso me faz bem em primeiro lugar. Foi uma maneira que eu consegui, que eu procurei para levar a vida adiante. E eu tenho muitas pessoas, muitos seguidores, muitas pessoas do dia a dia, assim, que eu recebo muitas mensagens por dia, assim, de pessoas, assim, não só de pessoas amputadas, mas pessoas que perderam algum ente querido, pessoas que passam por uma depressão, que eu faço muitos vídeos, assim, tirando sarro, brincando e posto, e isso é muito positivo para mim, porque me faz bem. E não é E o que me deboche, faz né? bem eu vou estar fazendo E não é sempre. deboche, é E não é diferente. É uma deboche. forma de você Não, encarar mesmo a não, vida não, mais não. leve, né? Exatamente, Fernando. E de alguma forma a gente ajuda muitas Pra pessoas, caramba. sabe? As pessoas falam, poxa, Foma, aquele teu vídeo brincando assim, poxa, me ajudou bastante, eu tô passando por uma situação de depressão, ou alguma perda de algum familiar, ou até algumas pessoas, poxa, eu já recebi mensagem assim, cara, eu perdi o meu dedo da mão e parece que o meu mundo acabou e você perdeu a perna e leva a vida descontraída, sabe? Então, cara, eu procuro sempre ser um cara muito positivo. E eu não sou esse cara positivo depois do acidente. Eu sempre fui esse cara positivo, esse cara alegre, esse cara feliz, sabe? Esse cara que sempre levou a vida para frente, sempre valorizou as coisas simples da vida, sempre valorizou o momento, sempre valorizou as oportunidades, sabe? Então, assim, cara, a gente sabe que as pessoas têm um carinho muito grande pela É gente, né? A verdade. gente foi ajudado e isso fez uma diferença muito grande, Fernando. E eu vejo assim, eu acredito que eu fiquei para ajudar o próximo também, de alguma forma, né? É É verdade. lógico que a gente, poxa, eu queria ajudar muito, muito, muito mais, né? Ainda mais dentro desse meu meio, né? A situação sobre próteses, né? A gente sabe. Agora, falando um pouco sobre as próteses, as próteses são caras, Então, nenhum plano cobre. Então, são pouquíssimas pessoas que têm condições de ter uma prótese, sabe? De ter porque, assim, as pessoas até veem, poxa, não é uma prótese mais cara que é a melhor, entende? Falando um pouco sobre isso, o que faz uma boa prótese é um bom encaixe e um bom alinhamento. Se eu tiver um bom encaixe, que é aquele encaixe que vai no meu sim. joelho, o meu coto, e um bom alinhamento, eu com um pedaço de pau eu consigo caminhar, com um pedaço de madeira. É lógico que depois, você tendo um bom encaixe, um bom alinhamento, você acaba, se você tem as condições, dentro das tuas condições, você acaba colocando um pé um pouco melhor e acaba, poxa, vai te ajudar a fazer alguma atividade física, você vai poder talvez voltar a correr, sabe? Então, cara, eu tenho muito orgulho de falar para que eu sou um deficiente físico, assim, que eu posso, de alguma forma, ajudar, né? Eu sou um cara que eu não quero esconder minha prótese e eu não quero mostrar minha prótese. Eu levo uma vida normal, uma vida sem limitações, e eu tenho certeza, e já foi comprovado inúmeras vezes, que eu acabo ajudando de alguma forma as pessoas. E se você acaba ajudando as pessoas de uma forma positiva, que vai acrescentar algo positivo nas pessoas, isso não tem preço, cara. Isso é uma situação que não tem preço, porque eu volto a te dizer, eu fui ajudado e fez uma diferença muito grande, né? Então, agora eu poder ajudar de alguma forma as pessoas me deixa assim super feliz, super alegre e, acima de tudo, super motivado para mim dar sequência à minha vida, sempre com um sorriso no rosto e pensando sempre para frente. Cara, que legal. A gente está com pouquíssimo tempo aqui, já vai acabar logo, mas antes eu queria só deixar registrado que realmente a forma como você encara tudo isso, a forma como você leva, é uma inspiração, é um exemplo para muita gente. E uma coisa muito legal, eu tenho visto no seu Instagram, você postando seus treinos, treinando com bola, fazendo os trabalhinhos ali de punho, né, de pegada e tudo mais. Até eu ia te perguntar, tô sentindo falta desses treinos aí, hein? Não vai ter mais não, pô? Vamos voltar. Vai voltar sim. Agora, eu fui pai há poucos Sim, meses até ia te também, dar então parabéns. eu tô treinando muito em casa. Obrigado, Fernando. Eu tô treinando bastante em casa, né, cara? Então eu tô naquela correria, né? E aí, eu te falo assim, cara, eu sinto muita falta, assim, de poder voltar a treinar, poder voltar a fazer. Eu faço atividade física 4 vezes na semana, então, até no meu próprio funcional, eu levo minha luva, faço trabalhinho, Isso, legal. no campo, talvez, assim. Isso me faz bem, sabe, cara?
a primeira vez que eu fiz isso foi em 2017, sabe? E foi no campo, sabe? Foi lá dentro da Arena E o Condá. Carlão Quando eu falando, ó, de recebi... luva poker, ó. O Carlão falando aí. Exatamente. E assim, cara, eu tava meio assim, cara, será que eu vou, será que eu faço? Será que eu vou, será que eu tento voltar a fazer algum treino? Porque eu tinha aquele medo de me frustrar, sabe, cara? Mas, cara, assim, foi uma situação incrível, assim, que daí, poxa, me encorajou. E aí eu faço, poxa, no meus funcional, assim, acabo fazendo algum treino com bola, com luva, né? E, cara, realmente é uma vida sem limitações, sabe, Muito Fernando? legal, Eu muito procuro, legal. o que eu posso fazer, eu tô fazendo sempre, sabe? E de alguma forma sempre isso me faz muito bem, né, Mas cara? estamos sentindo falta do seu Agora, Instagram, hein? De colocar mais uns videozinhos aí, uns vamos, trabalhinhos técnicos que vamos, você colocava antes. vamos colocar assim, esperar um pouco essa pandemia, Pois é, essa situação que o mundo todo sim, tá passando, né? exatamente. A gente passar tudo isso aí. E aí, quando eu voltar, meu funcional ali, com certeza vou estar com a minha luvinha embaixo do braço e colocar pra gente fazer alguns treinos legais. Legal. E até para a gente encerrar aqui, Foman, eu queria entender de você o que você acha que vai ser, até mudando um pouco totalmente de assunto, você tocou num ponto aí que é a pandemia. O que você acha que vai ser do futebol brasileiro? Não estou falando mundo, Brasil, depois dessa Uhum. pandemia. Cara, o que eu vejo assim, o que eu acompanho é muitos noticiários, assim, como talvez todas as pessoas, né? Mas como eu tenho ligação aqui com o clube e até eu nem tô, até eu tô resguardado, como eu sou grupo de risco também e eu estive uns dias isolados. Para eu voltar para o clube, eu preciso fazer o teste, tudo certinho, para mim poder, né? E como eu tenho meu filho novo também, então tem que ter Claro. um cuidado maior, até porque eu já passei por uma situação que é, de vida ou morte, né? Que aí a gente acaba, né, parando um pouco, né? E, cara, assim, o que eu vejo é muita dificuldade, né, nos clubes, né, Fernando? Em pagar os seus salários, em pagar seus Sim. funcionários, porque, assim, querendo ou não, o dinheiro não tá entrando, tá difícil, né? Porque, na verdade, assim, não é só o futebol, o mundo O parou, mundo né? parou. Tá todo mundo passando por uma dificuldade muito grande, né? É, alguns contratos e direitos de imagem, né? Os clubes estão tendo muita dificuldade de pagar, às vezes estão congelando e tentando cumprir só com a CLT, né? A gente torce para que dizer para ti que para voltar a ser como era antes, eu acho que é difícil, né, Difícil. cara? Porque afetou todo mundo, né, cara? Afetou todos os clubes, né? Mas a gente torce para que os clubes consigam cumprir com seus compromissos, né, de salários, enfim, funcionários, não só jogadores, né, Fernando? A gente tem que falar muito do staff, das pessoas, né, dos funcionários dos clubes, né, que ganham menos e que, poxa, e precisam, assim, depende muito, muito, muito do salário do mês, né? E que, assim, os clubes estão numa pindaíba gigantesca que tá afetando os E não atletas tem o que e, fazer. infelizmente, está afetando muitos. Exatamente, e, infelizmente, está afetando muito esses funcionários, né, que ganham pouco, né? Então, assim, cara, a gente. Eu particularmente torço que a gente encontre logo uma vacina para tudo isso aí, né? Para toda essa situação ruim que o mundo todo está vivendo, né? E que os clubes possam voltar a ter fluxo de caixa, né? E eu acho que acima de tudo também, Fernando, os clubes não fazerem loucuras também, né, cara? Não é Em relação momento. de contratações, assim, sabe? Cara, é difícil, assim, porque, cara, o que eu vou te dizer, assim, é ruim, cara, é ruim, assim, porque você acaba afetando do maior até o menor, né, cara? E o do maior até o menor, tô dizendo assim, do maior salário até o menor Sim, salário também, de dentro dos clubes, né? Que os clubes são empresas e tem muitos funcionários que dependem 100% do com salário, né, cara? certeza. É uma situação complicada. Vamos torcer, orar para que ele fique bem. Cara, queria muito te agradecer. Obrigado por tirar essa uma hora para bater esse papo aqui com a gente, conversar aqui e falar para o público da Poker. Te agradeço demais. Eu já era teu fã, agora eu sou 1000 vezes mais teu fã. Você é um cara sensacional, com uma baita de uma Obrigado, cara. história. E espero que a gente continue conversando lá, trocando umas ideias. Se Deus quiser, logo logo a gente faz aí uma gravação ao vivo aí. Sei lá, vamos pensar em alguma coisa para o Papo de Goleiro também. Fechado? Bora, bora, na Obrigadão hora, mesmo, com viu? certeza.
Fernando, obrigado, cara. Obrigado pelo espaço, poder contar um pouco da minha história, né, como atleta, né? A gente tem, poxa, a gente pode ficar aí a noite toda, o dia todo contando história, que tem muita história bacana, né, cara? Mas a gente tenta resumir um pouquinho, né, nessa uma hora que, na verdade, as lives do Instagram só nos deixam até uma hora, né? Infelizmente. Aí ela se desliga, né? Exato. É. Mas é bacana, cara. Muito bacana. Você sabe que vocês podem contar comigo, né? E a gente está aí para poder acrescentar algo de positivo e ajudar de alguma forma. Cara, muito obrigado. Um abração para você aí, uma boa noite e a gente vai se falando. Valeu, cara. Um abraço. Fica com Deus Tamo aí. junto. Tá aí, rapaziada, muito bacana. Que história de vida, que cara sensacional. Uma simpatia, um cara que tem uma vivência aí incrível, passou por uma situação extremamente difícil e tem uma superação absurda, né? Um cara que encara a vida com alegria. Olha, muito bacana mesmo. Agradeço mais uma vez aí pro grande Jackson Foma. Foi demais bater um papo com ele, foi demais ter vocês aqui assistindo essa entrevista. Agradeço de novo o pessoal da Poker. E dizer para vocês que semana que vem a gente com certeza terá uma outra live. Provavelmente o Marcelo, aí, o pessoal da Poker, o Carlos, já estão se articulando aí para ter uma nova entrevista. Foi muito bacana mesmo. Obrigado a todos. E deixa eu dar um recado para vocês, pessoal. Quem ainda não conhece o Papo de Goleiro, se inscreva lá no nosso canal, youtube.com/Papo de Goleiro Oficial, ou então não. E também seja nosso seguidor no nosso Instagram, tá? Estamos sorteando essa luva que vocês estão vendo aí atrás de mim, que é a Rover, tá? É lançamento da Poker, linha 2020. E ela com certeza vai, para quem comprar ou adquirir essa luva aqui, vai ficar abismado, porque a luva é excelente. A melhor luva da Poker, pelo menos aqui eu mais gosto. Mais uma vez agradeço a todos, muito obrigado. Deixa eu só ler aqui, sensacional a forma de coração aberto que o Fomo fala das suas experiências e auxilia muita gente. Parabéns. É a mensagem do Rogério aqui da Poker. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo. Até semana que vem. Grande abraço.